dia, senhoras e senhores. Bom dia ao amigo Leozinho, nosso presidente, Buim, com a sua filha. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto a quarta sessão ordinária do mês de novembro. Convido o vereador Cláudio Costa para ler um versículo da Bíblia. Em seguida, ouviremos o hino nacional. Convido a todos, por gentileza, para se pôr de pé. Salmos 22. Deus, pastor dos homens, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prantos ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma, pelos caminhos retos ele me leva, pelo amor do seu nome. Amém. Peço, senhores, que entrem no sistema, por gentileza.
Questão de ordem, senhor presidente. Só um minutinho, vereador. Vota a ata primeiro. Ata em votação. Willer Gonçalves, professor Rodrigo, Paulo da Laranja, João Muniz, Hudson, Gilmar Engenheiro, por gentileza. Senhores, não entra no sistema mais não, só um minutinho, por gentileza. A ata aprovada por todos presentes. Quem não entrou pode entrar, por favor. Questão de ordem, vereador Willer Gonçalves. Bom dia, senhor presidente, demais pares, ao público presente que faz parte aqui do plenário e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Ontem, durante uma reunião, senhor presidente, a gente deliberou algum assunto, uma reunião externa, para poder colocar em pauta hoje um projeto do Josiel dos cachorros, referente à castração de alguns animais. Eu gostaria de ver se já expirou o pedido de vista, se a gente pode colocar esse projeto para ser votado hoje. Sem problemas. Para mim, é porque ainda está cumprindo o prazo regimental do pedido de vista, mas se a presidência entender que é interessante colocar o projeto, pode colocar, não há nada aqui. Sem o senhor devolver, jamais. Já está devolvido. Estou falando, faço o encaminhamento da devolução. Então, incluo na pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rodrigo. Senhor presidente, gostaria de fazer um pedido à Vossa Excelência que o projeto que trata sobre a recomposição dos valores, né, do Departamento Municipal de Água e Esgoto, que nós pudéssemos hoje também fazê-lo em 2 votações. Questão de ordem novamente, senhor presidente, que eu esqueci de só pedir a situação do Josiel. Eu gostaria de que o senhor deliberasse com o plenário a possibilidade da antecipação da sessão de amanhã para hoje. Deixa eu só ver a questão de uma matéria que nós temos prazo, eu já submeto agora no plenário, por gentileza. Peço ao vereador professor Rodrigo, faça leitura da PLO número 145 de 2022 do Executivo. Caldas Novas, 18 de outubro de 2022, modifica o item 1 do artigo 1º da Lei Municipal número 2.821, de 8 de agosto de 2018, que autorizou o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Caldas Novas, DEMAI, adquirir imóvel para expansão e ampliação do sistema de captação de água bruta diretamente no Ribeirão Pirapitinga. Senhor presidente. Caminho mesmo para as comissões, para os pareceres. Só uma questão de ordem. Com relação a esse projeto que foi lido, a gente está vendo aqui agora, é a primeira vez, ainda vai dar um prazo para a gente estudar, mas eu queria sugerir que se tivesse mais documentos anexados, porque a gente não sabe nem onde fica isso aqui. Vereador. E aí fica difícil, só coordenada geográfica, ninguém sabe para que lado que fica, aonde que fica. Então, que se anexasse, por exemplo, certidão de matrícula desse imóvel, que se anexasse um projetinho localizando aonde que ele fica. Tá, concordo, senhor, concordo. Não, é só isso, eu não quero, eu não estou questionando, eu só quero para mim ter uma visão melhor. Então, mas nós estamos chegando em dezembro, Natal, o ano está acabando, vocês podiam me ajudar, porque essa é uma questão de ordem, que se o senhor me indagar, eu mando até ofício, não precisa ser uma questão de ordem durante a sessão, okay. Por não, favor. Mas eu estou falando isso, presidente, não te ofendendo, mas porque tem muitos projetos chegando aqui dessa forma, tá bom. Então precisa mudar um pouco, tá bom. É só isso. Peço ao vereador professor Rodrigo, faça a leitura dos pareceres, número do projeto do decreto legislativo, número 51 de 2022, de autoria do vereador Ronan Maia. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação dá parecer favorável ao decreto. Coloco o mesmo em discussão. Em votação.
Em votação. Cláudio Costa, seu voto. São título cidadão. Decreto aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao vereador professor Rodrigo, faça a leitura dos pareceres ao decreto número 53 de 2022, de minha autoria. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação dá parecer favorável ao decreto. Decreto em discussão, em votação. Decreto em votação. Falta 3 vereadores votar. Decreto aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao vereador professor Rodrigo, faça a leitura dos pareceres ao decreto número 54 de 2022, também de minha autoria. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação dá parecer favorável ao decreto. Decreto em discussão, em votação. Decreto em votação. Falta 3. Decreto aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao vereador professor Rodrigo, faça a leitura, na verdade é uma emenda, né, professor? Já estava em vista. Coloco em primeira discussão. Palavra vereadora Andrei Barbosa. Bom dia, presidente. Bom dia à mesa diretora desta casa. Bom dia a todos os vereadores. Cumprimento a todo o público presente, inclusive os servidores públicos do Poder Legislativo Municipal. E saudar de maneira especial a quem esteja nos vendo pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, enfim. Presidente, um dos maiores trabalhos que eu tenho realizado nesta casa, e feito isso sempre dentro das 4 linhas e respeitando a paridade de armas que deve existir e o princípio do equilíbrio e harmonia entre os poderes, mas é fixar balizas muito claras de fortalecimento das atribuições constitucionais da nossa Casa de Leis. Aliás, a gente tem batido muito sério para a população entender, vereador Claudinho, qual é a missão da Câmara Municipal de Caldas Novas. Porque os vereadores são eleitos e para que eles são eleitos. E muitas vezes, por culpa até nossa, vereador João Henrique, a população não consegue entender qual é o papel de um vereador. Mas a gente esclarece, por mais de uma vez, vereador Paulo da Laranja, que o vereador tem 3 missões básicas. A primeira e mais conhecida é a missão legislativa, de produzir leis para que sejam cumpridas no âmbito e nos limites territoriais do nosso município. A segunda, tão importante quanto a primeira, é de representar a população, é de encaminhar demandas e apresentar respostas perante o poder público. E a terceira, e não menos importante, professor Rodrigo, é a missão de fiscalização, de controle externo da administração pública. E esse projeto está a tratar, vereador Euler, do fortalecimento dessa terceira missão nossa, de fiscalização do poder público. Há algum tempo eu já vejo alguns colegas vereadores queixosos, reclamando, às vezes, da postergação de entrega de informações e entrega de documentações, quando o vereador exerce legitimamente esse papel de fiscalização. E na Constituição Federal, há muito tempo já há um regulamento muito claro acerca desta ação efetiva de fiscalização junto ao Poder Executivo, que inclusive foi já objeto de
deliberação perante o Supremo Tribunal Federal, através do mandato de segurança 26.547. E mesmo assim, essa Câmara, em legislaturas anteriores, não ousou em regulamentar. E com essa emenda, com a sua aprovação, o Poder Executivo tem 15 dias para entregar qualquer documento para qualquer vereador que requisitar no exercício legítimo de seu mandato. E é por isso que eu peço a aprovação. Em votação. Em votação. Também não. Rodrigo Lima, seu voto. Emenda aprovada em primeira votação por todos os vereadores presentes. Peço ao vereador professor Rodrigo faça a leitura dos pareceres ao projeto número 24 de 2022 do Executivo. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Economia, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação dão pareceres favoráveis ao projeto. Projeto em primeira discussão. Primeira votação. Em votação. Senhor presidente. Palavra vereador Daniel Caldeira. Senhor presidente, com relação aos servidores do Departamento de Água e Esgoto, são merecedores desse aumento real, terá meu voto positivo. Porém, nós precisamos que o prefeito de Caldas Novas, que ele tenha um olhar na mesma linha para os demais servidores do nosso município, que também são dignos, né, de ter esta mesma apreciação com relação à questão de aumento de salários. Então, precisamos que esse aumento de salário não atinja apenas os servidores do DEMAI, como volto a dizer, são merecedores desse aumento e muito mais pelo serviço que prestam para o nosso município. Porém, não podemos nos esquecer dos profissionais da saúde, não podemos nos esquecer dos servidores da educação, dos nossos professores e demais servidores, não podemos nos esquecer daquelas pessoas que trabalham na ação urbana, não podemos nos esquecer de todas as pessoas que fazem, de fato, a máquina pública funcionar. Então, fica aqui, senhor presidente, um apelo ao chefe do Executivo, o senhor Kleber Marra, que, por sinal, já corre aí nos corredores da política, que prepara um mega pacotão da maldade de Natal para empurrar para a população do nosso município, e nós, enquanto vereadores, não nos calaremos, nos colocaremos ao lado da sociedade para que mais uma covardia não seja praticada contra a população do nosso município. Já fica aqui o alerta, na minha fala na tribuna, vou trazer aqui às claras todas essas coisas. E fica aqui também, senhor presidente, lembrando ao chefe do Executivo Municipal e aos seus secretários que incorrerão em crime de responsabilidade se não comparecerem a esta Casa de Leis até o final de novembro para prestarem contas do que fizeram com quase R$1 bilhão do dinheiro do contribuinte. Tem até, conforme preconiza a lei orgânica do nosso município, até o final de novembro para subirem aqui e prestarem contas. Ou porventura estão escondendo alguma coisa, ou porventura existe corrupção e desvio de dinheiro do contribuinte. Por que não querem comparecer aqui? É o que nós queremos saber, e fica aqui meu voto favorável ao aumento do salário dos servidores do DEMAI, e um apelo para que todos os servidores públicos do nosso município tenham o mesmo tratamento. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, presidente. Quem que é mais errado? Palavra, vereador Rodrigo Lima. Embora o André esteja com mais cabelos brancos, eu sou um ano mais velho do que ele. Olha, muito bom ter a oportunidade de estar aqui junto com todos os colegas, aprovando mais uma matéria que vai ao encontro dos direitos dos servidores públicos. Nós cobramos muito a atualização do servidor público, da administração pública em geral, do Departamento Municipal de Água e Esgoto. Existia um compromisso ao ponto de haver, inclusive, uma paralisação, uma negociação entre servidores, sindicato, representante da categoria e o presidente Rafael Marra, e acabaram chegando em um acordo que foi extremamente positivo, que é a reposição salarial, compensando as perdas inflacionárias que os servidores tiveram no passado, que foram permitidas a alguns servidores e aos do Departamento Municipal de Água e Esgoto acabaram ficando para trás. E nós começamos essa luta ao lado do servidor público e ficamos felizes de hoje estarmos aqui, Wellington. Você, na condição de representante dos servidores nesta sessão, leve a minha satisfação de poder ser um parceiro do servidor público, um defensor do servidor público, de ter um compromisso de continuar estando ao lado. A luta continua. O Daniel Caldeira acabou de chamar a atenção. E aí, Daniel Caldeira, eu quero dizer para Vossa Excelência que as suas colocações foram extremamente pertinentes. É necessário que a Câmara envie, inclusive, uma solicitação, um requerimento conjunto dos 17 vereadores, pedindo e solicitando ao prefeito um estudo emergencial de impacto, de alguma coisa que possa ser feita também para beneficiar e contemplar aqueles que também ainda não tiveram a oportunidade de receber esse benefício. Eu vi uma movimentação do sindicato, o sindicato já começa uma movimentação para beneficiar também aqueles servidores, especialmente aqueles que ganham menos, lá na Secretaria Municipal de Ação Urbana e Transportes, a qual eu tenho certeza e convicção que todos os parlamentares também abraçarão esta causa, mas que a Prefeitura consiga encontrar um mecanismo emergencial para que a gente possa votar, quem sabe esse ano ainda, esse benefício. Houve muitos avanços, embora seja considerado vereador de oposição, já houve muitos avanços quando se trata das questões pertinentes às melhorias para o servidor público. A gente tem que admitir isso, que o Kleber teve um avanço significativo, mas que possamos, contemplar os demais. Aí sim, será um prefeito que pode entrar para a história como um grande prefeito na linha de atuação direcionada ao servidor público de Caldas Novas. Palavra, vereador Andrei Barbosa. Obrigado, presidente. Somente para reforçar as palavras do vereador Rodrigo Lima, que me antecedeu, dizer que, na verdade, embora trate-se de um reajuste ou ajuste real, mas se a gente for estudar a história, o histórico do plano de cargos e salários dos servidores do DEMAI, nós vamos saber que, na verdade, Huerto, se trata de uma recomposição de percas salariais de 3 exercícios financeiros que deixaram de ser pagos pelo Poder Executivo na gestão passada. Na verdade, enquanto a administração direta, através do Poder Executivo, recebia as recomposições, os servidores do DEMAI eram deixados de lado por mais de uma vez e por 3 anos consecutivos. E hoje, através de um trabalho aqui, eu queria destacar de todos os servidores, mas do STIUEG, está aqui o Adriano como um representante, nessa articulação para poder corrigir essa injustiça que foi feita há algum tempo atrás e era medida premente, era medida necessária e livre de qualquer viés político e eleitoreiro, era fundamental essa recomposição. E é por isso hoje que nós estamos aqui a tratar dessa carreira importante de pessoas que cuidam da saúde do povo de Caldas Novas, porque saneamento é igual à saúde pública, e dizer que o nosso trabalho
junto a outras categorias, está sendo feito diariamente, junto com o Sindicaldas, por diversas vezes. Vários vereadores já participaram de reuniões, onde nós levamos principalmente demandas relacionadas aos colegas servidores, aos irmãos de farda, que menos ganham na prefeitura e que precisam de um carinho, de uma atenção e, essencialmente, de uma valorização. Mas tudo é feito com muito diálogo, com muito equilíbrio e, acima de tudo, olhando de verdade para essas pessoas, olhando de verdade esses servidores públicos, que são pais e mães de família, que dependem do vencimento mensal para fazer todo o custeio da sua vida, mas, essencialmente, cuidam da nossa cidade e são eles permanentemente, que fazem de Caldas Novas essa cidade pujante, essa cidade digna de respeito. Nós, políticos, somos passageiros, mas os servidores públicos são permanentes e dedicam 30, 35 anos da sua vida em prol da municipalidade. E é por isso que todo o trabalho nosso tem que ser pautado nisso, na valorização, no respeito e em enxergar que nós estamos aqui só de passagem e, enquanto estivermos aqui, que sejamos instrumentos legítimos de reivindicação. Por isso, presidente, o meu voto é sim. Palavra, vereador Paulo da Laranja. Bom dia, presidente. Bom dia, os demais pares, colegas, ao público presente. Para mim, é uma satisfação poder votar esse aumento real dos servidores do DEMAI. Esses servidores que tanto faz pelo nosso município, que tanto trabalha pelo nosso povo. E fico feliz de ver o governo, o prefeito Kleber Mar, nesse mandato, como o meu amigo vereador Andrei Barbosa falou, o Rodrigo Lima, de estar realmente tentando e fazendo o que pode para esse servidor que, nas gestões passadas, foi esquecido pelas atuais gestores daquele momento. Porque nós vivemos num momento no nosso Brasil que tudo subiu. Tudo. Teve coisas que dobrou-se os valores. Então, é mais do que justo de fazer essa recomposição salarial e, desde o começo da gestão, está sendo cumprida as databases nessa gestão. Isso é muito importante lembrar e salientar isso, que o prefeito, juntamente aqui com a Câmara, que sempre vem para cá, tem sido solícito ao lado do servidor público municipal, para que eles possam ter suas databases sendo cumpridas dentro deste mandato. Então, fico muito feliz de poder ir votar o servidor do DEMAI, que tanto faz pela nossa população de Caldas Novas, pelo nosso povo daqui. Trabalha diuturnamente para que nós possamos ter água tratada nos 4 cantos da nossa cidade. Para mim, então, é satisfação estar aqui votando esse aumento real aqui. Parabéns ao Rafael Mar por ter feito, discutido com os servidores do DEMAI, para que possa chegar nesse aumento aqui. Uma gestão que tem também pensado tanto em Caldas Novas quanto no servidor, porque o DEMAI nada mais é, sem o servidor, ele não é nada. E nós estamos aqui realmente, como o Andrei falou, de passagem. E vocês vão estar ali para que possa, em outras gestões, servir a nossa Caldas Novas com muita presteza. Obrigado, presidente. Projeto aprovado em primeira votação por todos os vereadores presentes. Peço ao vereador professor Rodrigo. Estava em vista, vereador do Ronan? Esse é apenas para corrigir um erro material, senhor presidente. É só emenda, né? Obrigado, presidente Pimenta. Peço ao vereador professor Rodrigo, faça a leitura da emenda de correção número 17 de 2022. Caldas Novas, 21 de novembro de 2022. Modifica o item 02, despesas de capital, do parágrafo 2º do artigo 2º do projeto de lei número 124, de 31 de agosto de 2022, para corrigir erro material. Modifica-se o item 2, despesas de capital, do parágrafo 2º do artigo 2º do projeto de lei número 124, de 31 de agosto de 2022, que passa a ter a seguinte redação: artigo 2º, parágrafo 2º, Código de Administração, valor. Despesas de capital, R$ 96.586.955,85.
O gabinete do relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aos 21 dias do mês de novembro de 2022. Emenda em discussão, em votação. Emenda em votação. O Euler Gonçalves. Cristo, dá uma fechadinha, só um pouquinho. Isso, tá bom. Rodrigo Lima, seu voto. Emenda aprovada por todos os vereadores presentes. Peço ao vereador professor Rodrigo, faça a leitura do ofício número 007 de 2022, do Partido Republicanos. Goiânia, 16 de novembro de 2022. Excelentíssimo senhor Marinho Câmara Clemente de Oliveira, vereador, presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas. Senhor presidente, a parte cumprimentá-lo, comunico a Vossa Excelência que a interlocução entre a bancada do Republicanos e a mesa diretora, bem como as comunicações partidárias, encaminhamentos de votações e todas as funções atribuídas ao líder do partido na Casa, conforme determinações de seu regimento interno, deve ficar a cargo do vereador Gilmar Gonçalves de Melo, Gilmar Engenheiro. Sendo assim, fica determinado por essa agremiação partidária a designação do mesmo como líder do Republicanos na Câmara Municipal de Caldas Novas a partir desta data. Atenciosamente, João Campos de Araújo, presidente do Republicanos Goiás. Peço ao vereador professor Rodrigo que faça a leitura dos pareceres ao projeto número 124 de 2022, de autoria do Executivo. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Economia e a Comissão de Constituição, Justiça e Redação dão pareceres favoráveis ao projeto. Palavra. Palavra, vereador. Está rápido, hein, vereador? Vereador Daniel Caldeira. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma observação aqui muito importante. Talvez, pode ser que tenha passado desapercebida e que é muito importante para o nosso trabalho enquanto vereadores. O vereador Andrei Barbosa falou muito bem aqui anteriormente sobre o trabalho, por sinal, exemplar que tem feito, propondo leis de transparência e de controle, assim como outros vereadores têm feito da mesma forma. Surgiu uma questão, uma dúvida com relação ao capítulo 3 da execução orçamentária e financeira, que diz assim, artigo 4, o Poder Executivo fica autorizado nos termos do artigo 7º da Lei Federal número 4.320 de 1964 a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 35% da receita estimada para o orçamento, utilizando como fontes de recursos desde que não comprometidos. O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício, superávit financeiro do exercício anterior, a anulação de dotações orçamentárias. Além da autorização desses 35% de abertura de crédito, o prefeito de Caldas Novas, senhor Kleber Marra, coloca aqui um parágrafo único que diz o seguinte: excluem-se deste limite de 35% os créditos adicionais, sejam especiais ou suplementares, autorizados por leis municipais específicas aprovadas no exercício. Ou seja, o prefeito ele quer nada mais, nada menos do que um cheque totalmente em branco para fazer despesas, para abertura de créditos. Além dos 35% que ele quer que já esteja aqui na lei, ele também poderia mandar para esta Casa de Leis projetos separados, o que dariam para ele quanto? Além dos 35%. Se ele mandar um projeto aqui, como mandou anteriormente, de 15% do orçamento geral, 50%, 60%, não há limite para o prefeito de Caldas Novas endividar o município e gastar dinheiro público,
Por outro lado, nós não vemos a população sendo agraciada com serviços públicos. O prefeito, que já passou pelas mãos dele quase R$ 1 bilhão, está aí alardeando que fará milagres com 100 milhões de reais. Não fará. O esgoto continua correndo a céu aberto no centro da cidade. Os turistas estão tendo que pular as poças de esgoto que correm a céu aberto na frente de restaurantes no centro da nossa cidade. E, senhor presidente, eu acredito que é uma irresponsabilidade desta Casa de Leis votar como está. Isso aqui seria algo gravíssimo. Isso aqui é o famoso, como diz aí no jargão político, o famoso jabuti, e um jabuti dos grandes. E esta Câmara Municipal não pode ser induzida a um erro desta magnitude. Nós estamos falando aqui em um superávit que pode chegar, de despesas, que pode chegar a mais de 200 milhões de reais. Por isso, senhor presidente, fica aqui o meu alerta. Desde já farei uso na tribuna, inclusive, para falar sobre isso, e o meu voto terminantemente contra esta aberração ao orçamento público, ao gasto irresponsável do dinheiro do contribuinte. A população do nosso município está se perguntando: 2 anos se passaram. Quando é, afinal de contas, que o prefeito vai começar a governar? Quando é que o prefeito verdadeiramente vai sentar naquela cadeira e usar a caneta que ele diz que tem para começar a fazer alguma coisa útil pelo nosso município? O centro cirúrgico continua interditado. As nossas escolas continuam em situação precária. Os nossos servidores estão sendo destratados por essa administração. Nós precisamos dar um basta nisso, como líder, senhor presidente. Questão de ordem. Então, senhor presidente, a população do nosso município simplesmente está estarrecida, tanto pela inoperância, pela incompetência e, mais ainda, pela capacidade que este governo tem de esbanjar dinheiro público, tanto que já foi notificado pelo Tribunal de Contas dos municípios, e dificilmente o prefeito Kleber Marra terá as suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas dos municípios. Então, fica aqui este alerta e aqui também um clamor para esta Casa de Leis que não dê de forma alguma esse cheque em branco para esta irresponsabilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Hudson. Gostaria de solicitar vistas da matéria em comum acordo com alguns colegas vereadores. Submeto o pedido do vereador Hudson. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado, o senhor dispõe de até 15 dias. A matéria era sobre isso, hein, Gilmar, que você tinha pedido também? Era, né? Alexandre, tira da pauta, por gentileza. Peço o vereador professor Rodrigo, faça a leitura. Qual que é, professor, que eu estou perdido aqui? Dos pareceres ao projeto de lei número 144 de 2022 do Executivo. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Economia, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação dão pareceres favoráveis ao projeto. Projeto em primeira discussão. Primeira votação. Em votação. Rona Maia, seu voto. Paulo da Laranja, seu voto.
Hudson Mateus, Cláudio Costa, Everton Jamal e Andrei Barbosa. Seu voto, por gentileza. Rodrigo Lima. Projeto aprovado em primeira votação por todos os vereadores presentes. Peço ao vereador professor Rodrigo faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 140 de 2022, de autoria do Executivo. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças, Orçamentos e Economia dão pareceres favoráveis ao projeto. Projeto em primeira discussão, primeira votação. Senhor presidente. Palavra ao vereador Daniel Caldeira. Senhor presidente, mais uma vez, a administração ela quer abertura de mais crédito adicional. Eu me lembro que não faz muito tempo eu requisitei ao superintendente municipal de trânsito que remetesse ao meu gabinete um extrato da conta bancária da Secretaria Municipal, a Superintendência Municipal de Trânsito, né? É interessante, né, que a própria prefeitura ela muda o nome das secretarias, mas nos seus documentos ela não muda, né? Aqui continua SMT. Mas naquela época o SMT tinha mais de 4 milhões de reais na conta bancária. E eu fico perguntando por que e para que a Secretaria de Mobilidade Urbana, ela precisa de créditos adicionais, uma vez que ela tem receitas, e por sinal, muita receita. Então, fica aqui, senhor presidente, um alerta mais uma vez para esta prática do administrador, de sempre mandar para esta Casa de Leis abertura de crédito adicional. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, presidente. Palavra, vereador Rodrigo Lima. Senhor presidente, gostaria também de abordar esse assunto. Nobre colega Daniel Caldeira falou sobre algo que realmente me deixa perplexo e muito triste, porque hoje nós estamos votando aqui a autorização de uma correção de uma covardia feita pelo ex-prefeito Evandro Magal. Tem gente que não sabe, mas esse caso específico que trata relacionado a esse projeto, Daniel, ele foi inclusive matéria no meu programa de televisão. O proprietário de uma moto que foi roubada no pátio da Superintendência Municipal de Trânsito de Caldas Novas, na época do ex-prefeito Evandro Magal, tentou de todas as formas recuperar. A moto dele foi apreendida, ele foi até a superintendência explicando que ele era pessoa de pouco poder, tentou retirar a moto, não liberaram. Ele foi com muito sacrifício, fez vaquinha, arrumou dinheiro emprestado, pagou o documento, pôs a documentação em dia. Quando ele foi buscar a moto na Superintendência Municipal de Trânsito de Caldas Novas, a moto dele havia sido furtada dentro do pátio da Superintendência Municipal de Trânsito. Isso na gestão do ex-prefeito Evandro Magal. E a denúncia foi feita no meu programa. O prefeito Evandro Magal, covarde, de forma maldosa, não deu agilidade no processo, e isso acabou ficando para que a atual administração pudesse fazer essa correção e essa justiça, inclusive para pagar esta moto deste trabalhador, uma pessoa trabalhadora, guerreira, que é apenas uma das vítimas, Daniel,
das pessoas que também foram lesadas no pátio da Superintendência Municipal, que não é o primeiro caso ocorrido. Na gestão passada, era, inclusive, frequente esses furtos de veículos lá dentro da Superintendência Municipal de Trânsito. Então, hoje, na verdade, está fazendo uma correção. Eu fico feliz de saber que esse caso específico que nós estamos tratando aqui, abrindo esse crédito especial, é para a indenização de uma moto que foi furtada dentro do pátio da Prefeitura Municipal de Caldas Novas. Líder, senhor presidente. Como líder, o senhor dispõe de 1 minuto. Senhor presidente, é mais uma vez, e nada menos, do que o contribuinte pagando pela incompetência, não apenas desta administração, que já tivemos aí vários casos de motos furtadas de dentro do pátio da Secretaria Municipal de Trânsito, como recentemente o DEMAI teve que ressarcir uma pessoa que se acidentou por causa de um buraco. Até quando a população ela vai ter que pagar as contas da incompetência na administração pública? Então, essa é a questão. É claro, vou votar favorável, porque o cidadão ele precisa ser restituído. Mas fica aqui o meu alerta para que esta prática, né, que o cidadão, a população do nosso município, não tenha que pagar pela incompetência e responsabilidade desta administração. Muito obrigado. Em votação, Rona Maia, Hudson Mateus, Everton Jamal e Daniel Caldeira. Cumprimentar aqui o pai do vereador Andrei Barbosa, José Luiz, marcando presença. Hudson Mateus, seu voto. Projeto aprovado em primeira votação por todos os vereadores presentes. Peço ao vereador professor Rodrigo faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 135 de 2022. Então não precisa de parecer não, estava em vista. Projeto em primeira discussão. Primeira votação. Em votação. Rona Maia, seu voto. Rodrigo Lima, professor Rodrigo, Gilmar Engenheiro, Gilmar Martins, Hudson Mateus, seus votos, por gentileza. Projeto aprovado em primeira votação por todos os vereadores presentes. O Wilder faz a gente sorrir. Desculpa. Projeto de lei número 130 de 2022 já foi aprovado em primeira votação. Coloco o mesmo em segunda e última discussão. Segunda e última votação. Em votação. Em votação. Paulo da Laranja, seu voto. Projeto aprovado em segunda e última votação por todos os vereadores presentes. Vou abrir a tribuna, senhores. Eu não submeti ainda a antecipação da sessão, que o jurídico está olhando a questão de algumas mudanças, de algumas leis que tem que ter um prazo. Para não ser prejudicial. Inclusive, leis nossas. Estagiário, várias leis nossas aí. Vou abrir a tribuna, senhores. Tribuna aberta. Finalizando a tribuna. Finalizado. Peço ao vereador João Muniz que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento 610/2022, de autoria do gabinete do vereador Daniel Caldeira, solicitando em caráter de urgência a instalação de redutor de velocidades quebra-molas na rua Fernando Gonzaga, esquina com a rua Joaquim Rodrigues de Godoy, quadra 61, lote 1, no setor Parque Real, atrás da Mater Caldas. Requerimento 611/2022, de autoria do gabinete do vereador Andrei Barbosa, solicitando patrulhamento na rua JPC 8, no setor Jardim Privé das Caldas. Requerimento 612/2022, de autoria do gabinete do vereador Andrei Barbosa, solicitando a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua RA5, no bairro Recanto de Caldas. Requerimento 613/2022, de autoria do gabinete do vereador Claudinho Costa, solicitando revitalização da pista de Cooper do setor Caldas do Oeste. Requerimento 614/2022, de autoria do gabinete do vereador Claudinho Costa, solicitando revitalização da praça do setor Nova Canaã. Requerimento 615/2022, de autoria do gabinete do vereador Geraldo Pimenta, solicitando fiscalização do PROCON quanto à melhoria na cobertura e qualidade de serviços prestados pela operadora Claro. Requerimento 616/2022, de autoria do gabinete do vereador Josiel dos Cachorros, solicitando pavimentação asfáltica no setor universitário. Requerimento 617/2022, de autoria do gabinete do vereador Josiel dos Cachorros, solicitando criação de hospital público veterinário. Requerimento 618/2022, de autoria do gabinete do vereador João Muniz, solicitando o retorno do convênio com o Banco de Sangue Ingó. Requerimento 619/2022, de autoria do gabinete do vereador João Muniz, solicitando a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Anaídes de Brito, no setor Santa Efigênia. Requerimento 620/2022, de autoria do gabinete do vereador João Muniz, solicitando a roçagem e limpeza do mato da rua JT7, no setor Jardim Tangará. Requerimento 621/2022, de autoria do gabinete do vereador Saulo Inácio e vereador João Muniz, solicitando que proceda a campanha de prevenção e segurança dos alunos, bem como a implantação da zona de segurança escolar em nosso município. Requerimento 622/2022, de autoria do gabinete do vereador Saulo Inácio e vereador João Muniz, solicitando a demarcação da sinalização horizontal e vertical dos quebra-molas em todo o perímetro urbano. Requerimentos em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador João Muniz. Senhor presidente, muito bom dia a todos os colegas vereadores, a todas as pessoas que nos acompanham. Senhor presidente, eu trago aqui uns requerimentos importantes, onde eu quero destacar um deles, que eu solicito ao executivo, urgentemente, a volta do convênio com o Banco de Sangue Ingó. Muitas pessoas em nossa cidade precisam de uma bolsa de sangue, e muitas vezes tem que deslocar para Goiânia, Catalão, Itubiara, para receber um sangue, sendo que aqui nós tínhamos um convênio, não foi firmado nessa gestão, e eu peço ao prefeito Kleber Marra, que ele é um ser humano sensível a essas causas, que possa retornar o convênio com o Banco de Sangue para os nossos moradores, a nossa população, ter um atendimento quando precisar de um sangue, sofrer um acidente, precisar de uma transfusão de sangue, tem aqui em nossa cidade, não precisando deslocar para as outras cidades, correndo risco até de perder a sua vida. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, falta 8 vereadores a votar, por gentileza. Rona Maia, Everton Jamal, Cláudio Costa, Paulo da Laranja, Josiel. Falta 2 vereadores. Rodrigo Lima, saiu do sistema. E Andrei Barbosa? Rodrigo Lima, saiu do sistema? Rodrigo, seu voto. Rona Maia e Rodrigo Lima, por gentileza, seus votos. Rodrigo Lima. Não. Alexandre, tira ele do sistema para ver se vai frustrar. Remove ele, por gentileza. Acredito que vai frustrar.
Removeu? Frustrado. Senhores, votem novamente, por gentileza. Andrei Barbosa, seu voto novamente, por gentileza. Hudson Mateus, seu voto. Daniel Caldeira, Gilmar Engenheiro. Hudson, seu voto. Chefe, vota aqui para mim também. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Vereadores, eu peço desculpa aos senhores, a questão, até quem pediu já... Não, na verdade, quem pediu foi o Euler, a questão da antecipação, eu nem submeti, não vou submeter, tem algumas matérias que requer tempo, prazo, então, assim, infelizmente, amanhã, para quem pediu, infelizmente, amanhã nós vamos ter que fazer amanhã a sessão. Peço desculpa aos senhores. Peço ao vereador, tem uma inclusão para leitura da mesa diretora, a respeito dos estagiários. Peço ao vereador professor Rodrigo que faça a leitura da mesma. Caldas Novas, 21 de novembro de 2022. Modifica a resolução número 1 de 2020 e dá outras providências. Encaminho o mesmo para as comissões para os pareceres. Também uma inclusão nossa da mesa diretora. Peço ao vereador professor Rodrigo que faça a leitura da inclusão que modifica o artigo 24 da Lei Orgânica. Modifica o artigo 24 da Lei Orgânica Municipal. Encaminho o mesmo para as comissões para os pareceres. Nós temos uma tribuna ali hoje, o senhor Paulo Vitor Borges, se encontra? Por gentileza, do meu lado direito, assunto consciência negra. O senhor dispõe de até 10 minutos. Bom dia a todos, bom dia, senhores vereadores, bom dia às pessoas que nos acompanham aqui presencialmente e também nas redes sociais. Meu nome é Paulo Vitor, sou morador de Caldas Novas há 11 anos e atualmente curso o 4º semestre de licenciatura em História pela Unip. Meu bom dia especial ao meu amigo Claudinho, meu amigo vereador professor Rodrigo. Trouxe hoje para compartilhar com vocês uma breve reflexão sobre a temática racial no nosso país. Consciência negra, uma prática diária de problematização da temática racial. Consciência negra é um termo que ganhou notoriedade na década de 1970 no Brasil em razão da luta de movimentos sociais que atuavam pela igualdade racial, como o Movimento Negro Unido. O termo é, ao mesmo tempo, uma referência e uma homenagem à cultura ancestral do povo de origem africana, que foi trazido à força e duramente escravizado por séculos no Brasil. É o símbolo da luta, da resistência e a consciência de que a negritude não é inferior e que o negro tem seu valor e seu lugar na sociedade. A Lei número 12.519, de 10 de novembro de 2011, institui o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Zumbi dos Palmares é tido como uma das maiores personalidades representativas da força e da luta da população negra em nosso país. Zumbi teria liderado por anos o Quilombo dos Palmares, um complexo de quilombos na região da Serra da Barriga. Na época, a região pertencia à capitania de Pernambuco, sendo atualmente hoje o estado de Alagoas. Dados apontam que a morte de Zumbi teria ocorrido em 20 de novembro de 1695 em combate e fuga. Daí veio a escolha do dia 20 de novembro, data de celebração do Dia Nacional da Consciência Negra no Brasil. Segundo o pensador grego Heródoto, que também é tido como o pai da história, é preciso pensar o passado para compreender o futuro e daí idealizarmos um presente. Aliás, idealizarmos o futuro. Devido à óbvia vastidão do tema, bem como a complexidade de seus atores, o presente texto não tem por objetivo esgotar o assunto. Sendo assim, serão retomados aqui alguns pontos importantes acerca da história e da trajetória do povo negro em nosso país. O tráfico negreiro começou a ser direcionado para o Brasil a partir da década de 1540 e trouxe milhões de escravos para atender a demanda por trabalhadores na colonização. Os cativos eram obtidos na África por meio de emboscadas realizadas pelos traficantes ou eram prisioneiros resultantes de guerras entre diferentes grupos étnicos dentro do próprio continente africano. Abastecer a demanda crescente por trabalhadores forçados, os portugueses estabeleceram acordos com líderes locais. Esses acordos causaram um aumento intenso
nos conflitos, uma vez que a troca ou venda de cativo era extremamente rentável aos chefes locais. É muito comum ouvir, vez ou outra, alguém sugerir que os próprios africanos escravizavam e comercializavam seu povo. Sobre esse assunto, é pertinente dizer que, mesmo pertencendo todos a um território, no caso o continente africano, os mesmos não possuíam uma consciência de pertença nacional ou continental. Mesmo estando todos dentro do mesmo território, se reconheciam como estrangeiros e, portanto, rivais. Fica aqui registrado o repúdio a qualquer tentativa de amenizar ou suavizar o sofrimento de seres humanos expostos a condições desumanas de trabalho, bem como a total falta de condições básicas de existência. Segundo o jornalista e escritor Laurentino Gomes, saíram da África 12 milhões e meio de seres humanos. Chegaram 10 milhões e 700 mil. Morreram na travessia 1 milhão e 800 mil pessoas. Se dividir isso pelo número de dias, dá 14 cadáveres, em média, lançados ao mar todos os dias durante 350 anos. Um número tão alto que, segundo depoimentos da época, isso mudou o comportamento de cardumes de tubarões no Oceano Atlântico, que passaram a seguir os navios em busca de alimento. O Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental. Recebeu quase 5 milhões de escravizados africanos, cerca de 47% do total de escravizados desembarcados no continente americano. Foi o que mais demorou a acabar com o tráfico negreiro, com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. A promulgação desta lei está relacionada, sobretudo, a pressões britânicas sobre o governo brasileiro para a extinção da escravidão no país. Contudo, para burlar os fiscais da lei da escravatura, que já haviam entrado em vigor na Europa, os portugueses começaram a anunciar a chegada de escravos com a frase código: "Tem galinha nova no porto". Uma vez que os escravos contrabandeados eram trazidos embaixo de caixotes, que transportavam galinhas da Angola. Dessa forma, de tanto usar a senha, o distrito de Porto Rico, um conhecido destino turístico de Pernambuco, passaria a ser conhecido como Porto das Galinhas, ou atualmente Porto de Galinhas. Devido a essa triste história, hoje aquela praia tem esse nome. O Brasil seria também o último a acabar com a escravidão, com a Lei Áurea em 1888. Contudo, enfatiza-se, então, não o dia 13 de maio, claro, sem negar a sua importância naquele período, mas sim ao dia 14 de maio e todos os dias seguintes. Afinal, as consequências de quase 4 séculos de escravidão não desapareceriam depois de um dia de festa. A trajetória dos ex-escravizados agora libertos não foi fácil. Eles não tiveram direito à terra, à educação ou a qualquer tipo de indenização. Seriam ainda perseguidos por décadas por meio de políticas eugenistas e promulgação de leis e decretos que atacavam direta ou indiretamente qualquer possibilidade de acesso a direitos sociais básicos. Destaco: Lei número 1331-A, de 17 de fevereiro de 1854, artigo 69. Não serão admitidos à matrícula nem poderão frequentar escolas os meninos que padecem de moléstias contagiosas, os que não tiveram sido vacinados e os escravos. Lei número 601, de 18 de setembro de 1850, a Lei de Terras. A Lei de Terras, sancionada por Dom Pedro II em setembro de 1850, foi uma lei que determinou parâmetros e normas sobre a posse, manutenção, uso e comercialização da terra no período do Segundo Reinado. Ficou estabelecido a compra como a única forma de obtenção de terras. Os latifundiários entenderam que a escravidão mais cedo ou mais tarde acabariam e que seus cafezais corriam o risco de ficar sem mão de obra. A Lei de Terras eliminaria esse risco, uma vez tornadas ilegais as invasões e ocupações de zona rural. Tanto os ex-escravos quanto os imigrantes pobres europeus ficariam impedidos de ter suas próprias terras, ainda que pequenas, e naturalmente se transformariam em trabalhadores abundantes e baratos para os latifundiários. Decreto número 145, de 11 de setembro de 1893, que determinava a prisão de mendigos, vagabundos, vadios, capoeiras e desordeiros em colônias fixadas pela União ou pelo Estado. Ou seja, 5 anos após o Império jogar milhões de pessoas à margem da sociedade, sem qualquer tipo de reparação social, indenização
ou qualquer tipo de... Nada, foram jogados à margem. 5 anos depois, já sobre a luz da República, esses negros são perseguidos, marginalizados e encarcerados. E essa política continua até hoje, de encarceramento em massa e genocídio da população negra. Decreto número 3.475, de 4 de novembro de 1899, negava direito à fiança a réus vagabundos ou sem domicílio e autorizava incursões policiais sem controle judicial, especialmente em regiões onde haviam mais negros. Atualmente, o Brasil é o 3º país com a maior população carcerária do mundo. Ao todo, são 726.712 presos. Desse número, 64% são negros. 55% possuem entre 18 e 29 anos, ou seja, são jovens negros que lotam os presídios do Brasil. Além disso, 75% da população carcerária não cursaram ensino médio e menos de 1% possui nível superior. Segundo a promotora da Bahia, Lívia Santana, abre aspas, o Brasil não teve leis segregacionistas como o regime de Jim Crow nos Estados Unidos ou o apartheid na África do Sul, mas não é preciso que a lei diga explicitamente que é contra o negro, nem que seja discriminatória para produzir efeito muito semelhante. A neutralidade do sistema jurídico tem como foco o privilégio de determinado sujeito do direito. E aqui eu peço licença ao texto e aos demais presentes para deixar um questionamento. No último dia 25 de maio do corrente ano, um homem negro, pobre, morador da periferia, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal no estado do Sergipe. Seu crime? Pilotar a moto sem capacete. Genivaldo Santos era portador de esquizofrenia. Tratava a doença há 20 anos, era inclusive aposentado por isso. Ficou nervoso e desconfortável durante a abordagem. Posso? Foi algemado, conduzido ao camburão da PRF, colocado lá dentro com 2 bombas de gás. Genivaldo foi executado em uma reprodução lastimável do que seria uma câmara de gás nazista. No mês passado, do mesmo ano, um homem branco, rico e de poder, ex-deputado federal, recebeu a Polícia Federal em sua residência com 20 tiros de fuzil e 2 granadas. 2 agentes da Polícia Federal ficaram feridos de forma contundente. Minutos depois, a Polícia Federal estava na sala do agressor, conversando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Deixo o seguinte questionamento: o que aconteceria com Roberto Jefferson se ele residisse em uma periferia qualquer do Brasil, fosse negro e pobre? Ele sairia andando de sua residência até a delegacia mais próxima ou sairia em um saco preto rumo ao IML mais próximo? Pode só um pouquinho. Tá certo. Como entender um Brasil tão diverso, com esses elevados níveis de discriminação racial? Dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que 54% da população brasileira é negra. No entanto, é preciso se ater ao fato de que essas pessoas não figuram os lugares de destaque ou privilégio na sociedade. De forma natural, nos acostumamos a vê-los, na maioria das vezes, em posições de servidão, em funções como copeiras, faxineiros, frentistas, serventes e manobristas, dentre outras. Ressalta-se ainda que todas as profissões aqui citadas são dotadas de extrema dignidade e valor, porém devemos, a partir dessa provocação, refletir sobre a posição de uma maioria minorizada. Enfim, consciência negra é isto, um misto de conscientização da importância do preto na sociedade, do reconhecimento do valor, da cultura e da luta de pessoas pretas que não se calaram e levantaram a cabeça contra o racismo. Apesar do protagonismo negro nessa consciência, que mais do que nunca é uma ideia, é um conceito, é uma espécie de prática que dá movimento aos movimentos sociais. Podemos esperar que, a partir do choque com a consciência negra, as pessoas brancas repensem suas práticas. Muito obrigado a todos e um bom dia. Algum vereador quer usar a palavra? Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador, professor Rodrigo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos, especialmente bom dia, Paulo. Bom dia, professor. Parabéns pelas explanações sobre o Dia da Consciência Negra. E pela minha condição, obviamente, pela minha profissão, eu não poderia ficar calado, né? Quando a gente fala de consciência negra, para algumas pessoas isso causa incômodo, na verdade, para muitas. Algumas pessoas ficam caladas, porque compreendem que devem aceitar, apesar de não concordarem.
Outras, muitas vezes, querem argumentar que mais importante que consciência negra é consciência humana. E é um discurso que, na sua essência, é muito bonito, mas que destoa da realidade em vários aspectos. Você trouxe pontos fundamentais e pontos extremamente importantes. Há muito pouco tempo, na verdade, no nosso país, que começou a dar importância à população preta. A história da África no nosso país, ela começou a ser ensinada de fato, não tem 12 anos, né? A partir de 2011 que ela passou a ser obrigatória, começou, aliás, de fato, a ser ensinada nas escolas, e ainda assim de uma maneira muito superficial. Quando a gente fala de consciência negra, é justamente trazer um reflexo de que, sim, a população preta, ela sofre mais com doenças, com violência, com falta de instrução, com espaço de inacessibilidade, e é um problema nosso, é um problema do nosso continente. Foi uma população que foi retirada à força, contra sua vontade, foi dizimada, foi utilizada como barganha em alguns momentos, e que sofre preconceito justamente por ser vítima da violência dos europeus. As riquezas que tinham na África foram retiradas de lá, foram mandadas para a Europa e hoje sofrem esse preconceito. A cultura africana, ela está incrustada, ela faz parte da base da consolidação do nosso país. E é muito interessante, porque quando a gente fala da questão da violência associada às etnias no Brasil, nós também falamos de outros tipos de violência. O processo de miscigenação, ele se deu por estupro de mulher preta, por estupro de índia, e ele é muitas vezes romantizado. A importância da conscientização da população e da realidade, que é o que você trouxe hoje, aqui de maneira brilhante, inclusive referenciando pontos importantíssimos, como a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei de Terras, que há relatos, inclusive, da preocupação dos proprietários de não terem pessoas para trabalharem para eles, e falavam isso abertamente. Mas se vierem os imigrantes, eles foram libertos, quem vai trabalhar para a gente? A preocupação deles era justamente essa, ter alguém que trabalhasse para eles, para que eles não tivessem que trabalhar, porque essa era a consolidação da elite brasileira, especialmente naquele período. E quando você traz isso, você traz um reflexo para políticas no Brasil, que muito recentemente começaram a ser implantadas, e que justamente por isso causam um incômodo gigantesco. Quando alguém fala que nós não precisamos ter consciência negra, e sim consciência humana, quando alguém fala que não é o fato de vidas pretas importarem, e sim todas as vidas importarem, a gente percebe justamente um desconhecimento de história e uma deturpação do propósito desses movimentos, que é trazer luz a uma população, uma etnia que sempre sofreu, que foi sexualizada, que era utilizada como entretenimento a ponto de fazerem rinhas humanas para divertirem os senhores de escravos, que colocavam dois escravos para brigarem até um matar o outro, porque era a diversão deles. Nós tínhamos escravos que eram torturados por prazer dos senhores de escravos, e esse tipo de manifestação se manteve por muito tempo, a ponto do samba ter sido proibido e criminalizado no nosso país. Há menos de um século atrás, samba era proibido no Brasil, era considerado vadiagem. Capoeira era proibida no Brasil. As religiões de matrizes africanas, inclusive até hoje nós percebemos essas manifestações preconceituosas. Quando nós temos pessoas de religiões de matrizes africanas levando aos seus filhos enquanto crianças e sendo julgados por isso, sendo que na tradição judaico-cristã não há nenhum julgamento. Essa necessidade de respeito ao próximo, de compreensão da realidade do próximo, é o objetivo dessa data. Eu fiquei muito feliz com a sua apresentação. Parabéns por se fazer presente, parabéns por exaltar a necessidade dessa reflexão, e uma reflexão que saia do folclore. Porque muitas vezes o pessoal pensa, não, a cultura negra é muito importante, a capoeira é bonito, o carnaval é bonito, o samba é bonito. A gente tem que falar da violência que essa população sofre, das restrições que essa população sofre, tá? De toda a vida cotidiana, que é mais difícil sim, e que compete ao poder público olhar para essa população e conceder a ela condições de competição. Não é trazer privilégio, e sim colocá-la no mesmo patamar,
para que possam competir entre si. Então, muito obrigado pela sua apresentação, foi um privilégio poder escutá-lo hoje. Palavra vereador Daniel Caldeira. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Parabenizá-lo, viu, pela explanação. Eu acredito que a sociedade ela vem evoluindo ao longo dos anos. Prova disso é que nós já vivemos para ver um cidadão de origem africana presidindo a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos. Então, eu acredito que nós estamos no caminho. Todos nós temos plena consciência das injustiças, né? E precisamos continuar amplificando esta consciência das injustiças sofridas, né, pelas pessoas negras, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Assim também como outras pessoas. Eu acho que todo tipo de discriminação ela é injusta, né? O único ponto de discordância que eu tenho é quando o senhor traz à baila a questão política. Por quê? Porque se nós tivermos que comparar o tratamento que foi dado ao Roberto Jefferson, que é presidente, uma figura emblemática política do nosso país, né, presidente de um dos principais partidos, embora não concorde com os seus posicionamentos, nós teríamos que colocar aqui também, nós temos hoje um suposto presidente da República que foi preso, que teve tratamento especial, que foi descondenado por uma Suprema Corte, onde não existe, se eu salvo engano, nenhum negro mais lá, porque o que tinha, eles deram um jeito de expurgar de lá, infelizmente. Porque se nós formos nesta linha, nós teríamos que falar do tratamento dado ao senhor José Disseu, tratamento privilegiado, ao senhor José Genuíno, tratamento privilegiado, ao marido da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, privilegiado. Então, quando se fala em consciência negra, é bom que a gente deixe de lado a questão religião e política, para que nós não venhamos a cometer também qualquer tipo de discriminação. Fora isso, eu parabenizo Vossa Senhoria pela explanação, e com certeza este é um assunto que merece toda a nossa atenção. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra vereador Andrei Barbosa. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado. Parabéns pela explanação. Certas pautas, quem deve falar sobre elas é quem realmente sente as dores, as agruras e as dificuldades do dia a dia. A gente pode tentar refletir sobre determinadas realidades, mas há certos espaços de voz que somente aquelas pessoas que sofrem podem falar. Mas eu quero destacar que esta data ela é importante porque leva à necessidade, e é o que se espera, de revisitar a história do nosso país. Quem quer negar ou quer, de alguma maneira, suavizar todo o sofrimento do povo preto do nosso país é porque não leu uma página da história do nosso país. Nós sabemos que o nosso país, ele foi responsável pela maior processo de imigração obrigatória da história da humanidade. Em nenhum país e em nenhum momento da história houve uma imigração forçada, professor Rodrigo, como aconteceu com os nossos irmãos africanos, para servir de mercadoria no nosso país. A primeira coisa que se fazia quando escravizava alguém era fazer com que aquela pessoa entendesse que ela não
era mais humano, mas ela era uma coisa, ela era tratada como um bem, como se fosse uma mercadoria. E assim, por séculos, o nosso país tratou o povo preto. E nós temos sim, e não é discurso ideológico, nós temos sim um passivo social gigantesco, motivado pela exploração do trabalho, pela discriminação e pelo preconceito das elites dominantes no nosso país. E o Brasil deixará de ser um país subdesenvolvido o dia que todos nós, atentos à fraternidade que deve haver entre todos nós, seres humanos aqui como nação, entendermos que o nosso país precisa de reparar, professor Rodrigo, essa dívida histórica com a população preta. Nós precisamos de colocar no coração de cada uma das pessoas que o nosso país, enquanto nação, falhou durante séculos. E essas falhas foram fundamentais para formar toda essa estratificação social e esse engenho chamado Brasil, cheio de injustiças, cheio de criminalidade e, acima de tudo, com uma polarização nunca vista antes. E é por isso que essas datas devem ser, sim, ditas, relembradas, e não só hoje, professor Rodrigo e vereador Hudson, mas todos os dias, que o Brasil, enquanto nação, falhou com a população preta, e essa falha gerou graves distorções em nosso país. E é por isso que eu te parabenizo pela coragem de vir usar o espaço de voz legítimo seu para trazer uma realidade que muitos, por puro preconceito, quer de alguma maneira camuflar, quer de alguma maneira suavizar. Nós estamos falando de algo muito sério. E só para finalizar, professor Rodrigo, de cada 10 pessoas que eram sequestradas para ser escravizadas no nosso, como destinatário aqui no país, 7 nem chegavam aqui no continente americano. Então, tamanha foi a brutalidade cometida com a população preta. Então, fica aqui, mais uma vez, meus parabéns. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Hudson. Eu, primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pela coragem, pela iniciativa de vir aqui falar sobre consciência negra. Eu tenho orgulho de ser negro, conquistados os meus espaços, os espaços que a população de Caldas Novas tem nos concedido aqui para representar os negros aqui na Câmara Municipal. Extremamente importante mencionar acerca do sofrimento, da resistência e da força do negro, da pessoa que ajudou a construir o nosso país. Mesmo diante de todo o sofrimento, assim como foi relatado pelos colegas, se faz necessário sim que possamos criar mecanismos e políticas públicas, por hora municipais, que venham de encontro a sanar todo tipo de preconceito que ainda existe nos 4 cantos do nosso mundo. Caldas Novas não é diferente. A gente sempre vê, acompanha relatos, sejam por hora dentro de escolas, dentro de unidades de saúde, que vêm de encontro ao desrespeito e ao preconceito para com as pessoas negras. Extremamente importante também essa data, que ela visa a conscientização, ela celebra a conscientização da grandiosidade e da força da pessoa negra. Eu tenho... Todas as minhas origens são negros, meus pais, os meus avós, isso para mim muito me orgulha. Tudo que nós conquistamos foram graças à força da minha família, à força de uma família guerreira, negra, que sempre trabalhou muito para que fosse possível dar um futuro melhor aos seus filhos, mesmo diante de todas as dificuldades, bem como também todo o preconceito que sempre nós ouvimos falar. Negro, pobre, não vai ser nada na vida. Mas Deus e o povo têm nos dado a oportunidade de, sim, demonstrar que pode mudar essa dura realidade. E nós temos tido muitos avanços com relação de fato, a conscientização sobre a importância da pessoa negra perante a sociedade. Como foi relatado pelo professor Dr. Andrei, que fez menção, bem como também Daniel Caldeira, que mencionou sobre grandes nomes.
que representam e referenciam a força da pessoa negra perante a nossa sociedade. Aproveito a oportunidade para, mais uma vez, parabenizar e deixar um recado que eu tenho orgulho de ser negro. Presidente, só me concede 15 segundinhos só para a gente fazer uma ressalva para o vereador Daniel. Claro, de forma muito respeitosa, eu queria me dirigir ao vereador Daniel Caldeira e dizer que a minha intenção, ao trazer o caso do Roberto Jefferson, não foi partidarizar o meu texto, nem partidarizar a temática ou a discussão, mas foi o ponto mais de disparidade que eu encontrei no tratamento do ser humano em nosso país. De um lado, temos uma pessoa preta, pobre e periférica. De outro, temos não vou colocar como ex-deputado, apenas uma pessoa rica, branca e morador de um condomínio de luxo, tá bom? E também deixar bem expresso que é impossível dissociar da temática racial a temática religiosa. Afinal de contas, o preconceito racial e religioso, eles são intrínsecos, eles não se separam. A religião que é perseguida é a do povo preto. Quem é apedrejado, quem tem seus templos aviltados, é a população negra. Então, é impossível dissociar as duas temáticas, sem, lógico, qualquer tipo de agressão a outra religião, a outra manifestação religiosa, mas não dá para dissociar essas duas temáticas. Paulo Vitor. Palavra, presidente. Apenas para poder dar uma resposta também, uma vez que eu fui citado, ele respondeu a minha questão sem querer polemizar. Porém, mais uma vez, eu reforço o meu posicionamento. Não é aqui o local e não é justo colocar aqui essa questão que traz, porque se nós tivermos que colocar essa questão específica do Roberto Jefferson, volto a dizer, temos que colocar também a questão do Lula, colocar a questão da Gleice Hoffmann, colocar a questão do José Genuíno, José Disseu, e assim todos aqueles líderes esquerdistas, e que vivem também, de certa forma, e fomentam esse discurso de periférico e tal. E outra coisa também, não são só os negros que são descriminalizados, e os judeus. Talvez o senhor não tenha estudado a história, mas eu vivi na cidade imperial, e lá, eu sou evangélico, as pessoas, no início do movimento evangélico no Brasil, elas levavam pedradas por serem evangélicas. Não podiam sentar nas cadeiras da escola, nas carteiras, juntamente com outros de outra religião, por ser evangélico. Então, essa discriminação, ela não é uma discriminação apenas pelos negros. Nós, políticos, sofremos discriminação por sermos políticos. Então, eu não achei correto e volto a afirmar. Aqui nós não podemos trazer nesse debate essa questão que está aí para refletir o que está acontecendo no cenário do nosso país. Vamos discutir a questão dos negros e vamos deixar a política e principalmente essa questão de fora. Muito obrigado, senhor presidente. Paulo Vitor, agradeço a oportunidade, o espaço, gratidão. Aqui a casa é sua. Tá? A casa é sua. Josiel, vai abrir mão na tribuna? Próximo vereador inscrito é o vereador Daniel Caldeira. O senhor dispõe de até 10 minutos. Senhor presidente, bom dia aos demais colegas vereadores, ao público presente, às pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, já faz tempo que não faço uso da tribuna, porém não poderia deixar de falar no dia de hoje, uma vez que nós estamos aí para ter um dezembro negro, não no sentido como foi colocado aqui, mas no sentido de que nuvens carregadas de tempestades políticas estão para vir para o nosso município, uma vez que temas exatamente controversos, polêmicos, serão colocados aqui em pauta para o nosso município e que terão esta
Câmara Municipal como centro de discussão. Porém, eu quero aqui falar sobre uma questão muito importante, que é a questão do comparecimento do prefeito, diretores de autarquia, secretários municipais que fazem gestão do dinheiro público, a esta Casa de Leis, como preconiza a lei orgânica do nosso município, com pena de responsabilização. É dever, e a lei preconiza isso, se o prefeito acha que não deve comparecer, que ele mande para esta Casa de Leis uma decisão judicial que o desobrigue. Porém, até o contrário disso, ele está obrigado a comparecer a esta Casa de Leis, bem como os secretários municipais que fazem gestão do dinheiro público, diretor do DEMAI, para prestarem contas à sociedade de Caldas Novas de como estão fazendo gestão do dinheiro do contribuinte. Nós estamos esperando, o prazo final é até o final de novembro. Caso o prefeito não compareça, o nosso gabinete tomará medidas judiciais cabíveis para imputar ao prefeito o que está estabelecido na lei orgânica do nosso município. Porém, fica a questão: por que o prefeito não quer vir até a Câmara Municipal, vereador Rodrigo Lima, para prestar esclarecimentos do que ele fez com quase R$1 bilhão que passou em suas mãos? Por que o diretor do DEMAI não quer vir aqui para prestar contas do que ele fez com o dinheiro do contribuinte? O que há para esconder? Existe corrupção neste governo? Existe malversação do dinheiro público? Existe responsabilidade com o dinheiro do contribuinte? É a pergunta que fica no ar, porque não há sentido e não há um porquê justificável do chefe do Executivo Municipal se recusar a cumprir a lei, que determina que ele tenha que vir aqui a esta tribuna para ser questionado pelos vereadores, que são legítimos representantes do povo, sobre o que está fazendo com o dinheiro do contribuinte. Estamos esperando, senhor prefeito, estamos esperando que todos aqueles que fazem gestão do dinheiro do contribuinte, que venham até esta tribuna para fazerem a prestação de contas. Ou ficará perante a sociedade uma interrogação enorme, se há alguma coisa a esconder, alguma ilicitude, algum ato de corrupção nesta administração, além daquilo que está previsto na lei orgânica do município como penalidade aos secretários, ao presidente do DEMAI e ao prefeito pelo não comparecimento para cumprir o que está na lei. E isso nós não abriremos mão de tomar as medidas cabíveis necessárias. Também, senhor presidente, o prefeito de Caldas Novas prepara um grande pacotão da maldade de Natal. Fala-se em aumento de imposto, fala-se em criação de taxas, e pior, o prefeito de Caldas Novas, e fica aqui um alerta para toda a população, e em breve nós estaremos debatendo sobre isso, e inclusive fazendo uma enquete com a população. O prefeito quer implantar um pedágio, isso mesmo, o prefeito quer implantar um pedágio para entrar em Caldas Novas. Todo carro que quiser entrar em Caldas Novas terá que pagar pedágio ao prefeito. Ora, como que nós vamos cobrar do turista pedágio se
a cidade está suja, se a infraestrutura está em situação precária, como nós vamos cobrar do turista para entrar na cidade, se para chegar na cidade muitas vezes o turista se acidenta, já chega tomando prejuízo? Aonde está com a cabeça o prefeito de Caldas Novas que, na sua ânsia por arrecadar, eu penso que a equipe do governo só tem duas preocupações: arrecadar e gastar o máximo possível. Prova disso que trouxemos uma denúncia grave aqui, que na lei orçamentária, que já prevê um orçamento de 467 milhões de reais, o prefeito ele quer autorização em lei para a abertura a mais de 30% deste valor, 35%, quase 200 milhões de reais. Além disso, ainda deixa na lei um enorme jabuti, como diz no jargão político, de um parágrafo único, de que se ele precisar de mais, só mandar para a Câmara Municipal, que a Câmara Municipal autoriza, e talvez o prefeito possa, ao invés de ter autorização para gastar 467 milhões de reais, ele queira gastar em um ano quase 1 bilhão de reais. Talvez a ânsia dele chegar a 100% do orçamento. Não podemos permitir isso de forma alguma. Então, senhor presidente, como disse, este final de ano, com certeza, será um final de ano bastante estressante. Não podemos permitir, eu quero que desde já chamar a população e alertar aos comerciantes do tamanho prejuízo que esta ação, essa ânsia do prefeito de arrecadar, e agora, como não tem mais como arrancar dinheiro dos contribuintes, porque já espoliou a população do nosso município, agora quer arrancar dinheiro dos turistas, cobrando pedágio para entrar na cidade de Caldas Novas. Até onde vai essa sandice? Até onde vai esta irresponsabilidade? Portanto, senhor presidente, aqui não é questão de ser oposição ou situação. É de nos colocarmos ao lado da sociedade para defender o interesse público. Não podemos permitir que a cidade de Caldas Novas sofra este grande golpe, mais este grande golpe, além daquele causado pelos 100 milhões de reais, que deixará o município endividado por mais 10 anos. Não podemos permitir que o prefeito de Caldas Novas coloque pedágio nas entradas da cidade para arrancar dinheiro daquelas pessoas que visitam o nosso município. E não apenas das pessoas que visitam, mas você que tem o seu carro com placa em outro estado ou outro município, terá que pagar pedágio para entrar em Caldas Novas. Fica aqui o alerta. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito é o vereador Gilmar Engenheiro. O senhor dispõe de até 10 minutos. Senhor presidente, demais pares, a todos os presentes, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Quero falar de um assunto do nosso trabalho, porque o nosso trabalho é fiscalizar, o principal, fiscalizar e legislar. Mas às vezes a gente vai além disso, porque não dá para ficar parado e a gente procura trabalhar em prol do município, sempre que sobra algum tempo, a gente procura alguma coisa para ajudar a nossa municipalidade. E eu, em 2017, quando fui secretário de Relações Governamentais, eu estive na AGEAB protocolando um processo
e tem aqui até o número do ofício 023 de 2017, que requeria a regularização fundiária daquele local ali, chamado local ali, uma área do CRISA, na curva do S, onde todos conhecem ali, onde antigamente existia o Pesque Pague do Fofinho, onde era sem etiquetas, aquele local. Aquelas casas, aqueles imóveis lá, a maioria deles não são regularizados, eles pertencem ao CRISA, e em 2017 nós demos entrada requerendo a regularização fundiária. Eu não sei nem quantas vezes já estivemos na AGEAB para tratativas, para trazer soluções, para tentar resolver a situação daquela população, daquelas pessoas que residem naquele local, porque há um tempo antes da gente dar entrada nessa regularização fundiária, houve ali um mandato, né, de reintegração de posse, as pessoas passaram um tormento muito grande ali, acabou que ficou sendo resolvido, nós ajudamos também na solução do problema, mas não ficou finalizado, faltou ainda essa regularização, aquelas pessoas pegarem as suas escrituras. E nós estamos trabalhando com isso já há muito tempo, vereador Hudson. E aí, nós, com a ajuda do deputado estadual eleito, Lineu Olímpio, ao qual nós apoiamos aqui na cidade, e às vezes as pessoas até criticam, né? Por que tem tanta gente aqui e você apoia alguém de fora? Agora vem o resultado, agora eu vou mostrar para vocês o porquê que eu apoiei. Formou comigo, é meu amigo, e aí o meu pedido sempre ele está atendendo. E eu vou pedir coisas para Caldas Novas, com toda certeza nós teremos um deputado que, se ninguém apoiasse ele aqui, com certeza não traria nada para cá. Mas ele teve o nosso apoio e eu vou cobrar, claro, para que ele traga benefício para a nossa cidade, e ele também já se dispôs a isso. Ele, primeiramente, já me disse: Maró, eu vou ser parceiro e eu quero ser parceiro de Caldas Novas. E nós o procuramos e fomos ali na AGEAB há pouco mais de 30 dias, se eu não me engano, e já obtivemos resultado em algumas demandas nossas ali frente ao governo do estado, na AGEAB. E nós recebemos a visita nessa sexta-feira ela é coordenadora patrimonial das empresas em liquidação do estado de Goiás, a engenheira Renata Apolinário, representante da diretoria executiva de liquidação de estatais. Ela veio até Caldas Novas para a realização de uma vistoria no local, e essa vistoria era dar lá o conhecimento atual de todas as ocupações no imóvel e sobre a melhor forma de resolver a documentação imobiliária de cada lote, com apreciação, claro, dos demais órgãos envolvidos e interessados para o eficaz andamento desse processo. Então, ela esteve aqui, fez essa vistoria no local para mostrar, para levar para a diretoria executiva, né, de liquidação do CRISA, porque aquele imóvel ainda está em nome do CRISA, que já foi extinto, e posteriormente, claro, deve passar em outros órgãos interessados, para posteriormente dar andamento numa escritura. Mas o mais importante foi a declaração que ela fez no local, e eu fiz uma publicação, passei para ela, e ela ainda complementou, vereador Daniel Caldeira. Ela disse o seguinte, ó: podem ficar tranquilos que não é interesse do extinto CRISA retirar vocês dos seus lotes. Uma importância muito grande isso aqui. Só que ela complementou dizendo o seguinte: o interesse da empresa é encontrar a melhor maneira de dar dignidade social a cada família que aqui mora, com a certidão do imóvel. Isso eu fiquei muito feliz. A essa declaração da engenheira responsável, né, do departamento de liquidação, ela é diretora, faz parte da diretoria executiva, e ela trouxe uma notícia muito boa, porque eu fico feliz, resultado de um trabalho de muitos anos, e que agora nós já vemos encaminhar para a finalização, para a solução do problema,
para que aquelas pessoas recebam as suas escrituras, Daniel Caldeira. Imagine você morar num local onde você não tem certeza de nada, você não sabe se no outro dia pode aparecer alguém lá e dizer, olha, você tem 24 horas para desocupar esse local. Você não pode investir, construir, porque você não sabe do futuro. Você não tem uma garantia de que aquele imóvel é seu e que você vai investir ali e ter tranquilidade para não pensar que futuramente, de repente, pode aparecer uma ação de despejo ou coisa parecida e trazer um prejuízo ainda maior. Mas agora, com essa visita, a engenheira, e ela é diretora, ela tranquilizou aqueles moradores. Inclusive, tinha alguns presentes, ela conversou com eles, uma pessoa muito educada. E aí, finalizamos a visita, ela vai dar andamento. Já marquei também com o nosso deputado estadual eleito, Lineu Olímpio, para dar um prazo e a gente voltar lá em Goiânia para cobrar esses andamentos. E ficamos marcados também até na próxima semana, de voltarmos ali na Goinfra, para cobrarmos sobre a sinalização e as providências aqui na rodovia. Mas eu sei que os projetos já foram aprovados, vereador, todos foram aprovados, eu sei porque a gente está acompanhando e temos notícia lá de dentro. E eles foram agora, está tudo no departamento de sinalização, aguardando uma posição para iniciarem os trabalhos aqui. E nós estaremos indo ali na Goinfra e também na AGEAB, porque existe outro pleito na AGEAB, de outro local que a gente está também demandando as tratativas para a solução, só que esse outro local ainda está um pouco mais adiantada, que possivelmente em breve já vai ter uma solução, mas nós estaremos indo ali a Goiânia e com o apoio do nosso deputado estadual eleito, Lineu Olímpio, que fez esse compromisso com a cidade e até agora tem honrado todos os compromissos. Tudo aquilo que nós pedimos, ele trouxe a resposta, não ficou enrolando, atende telefone e sempre está disposto. E nós ganhamos um parceiro, Caldas Novas ganhou um parceiro, um deputado estadual atuante, uma pessoa que resolve, uma pessoa que tem atitude, que tem determinação, e muitas vezes quando se liga ele já tem às vezes até uma solução para aquilo que a gente está pedindo. Então, com certeza em breve nós teremos mais notícias boas para o nosso município. Eu agradeço a todos e um bom dia a todos. Eu era o último orador inscrito, vou abrir mão da palavra. Não havendo mais assuntos, convido aos colegas para a sessão ordinária, a 5ª sessão do mês de novembro, amanhã, regimentalmente às 9 da manhã.